Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos aqui para conhecer mais sobre a história da nossa igreja e da nossa fé. Com muita alegria eu falo que todo esse conteúdo, produzido com muito carinho, está chegando para mais de 2.170 cidades, diversas capitais, e na internet para mais de 4 milhões de pessoas. Eu sou o professor Felipe Santos, historiador e teólogo, e começa mais um Crônicas da Bíblia. Olha só, ao longo da trajetória desses episódios, nós estamos falando sobre Nossa Senhora. Falamos sobre a origem do seu povo, falamos sobre o relacionamento do seu povo com diversos outros povos que eram politeístas, falamos sobre o desenvolvimento da lei mosaica, a influência disso na vida daquelas pessoas, a influência também de outras culturas pagãs, a espera do Messias, a chegada do Messias, as qualidades, as características tão importantes de Nossa Senhora dentro deste plano de salvação, sua virgindade, o fato dela ser a Imaculada Conceição, mãe de Deus e mãe do homem também. E hoje nós vamos falar sobre a Assunção de Nossa Senhora e a conclusão dessas coisas. Esses dogmas, como que um completa o outro, como que um não funciona sem o outro e o que é que a nossa mãe igreja ensina com relação a tudo isso. Olha só, vamos pensar do seguinte, quando nós isolamos um elemento do seu contexto, ele pode não parecer útil e pode não fazer sentido. No programa passado eu dei como exemplo os desenhos que eu gosto de fazer desde pequeno. Vamos continuar com os materiais de desenho. Tem uma caneta, que é bico de pena, que você molha ela no nanquim e você vai usar para fazer arte final, para fazer algum tipo de caligrafia, enfim. É um material diferente, é um material especial, que não dá para ser usado em qualquer papel e também não funciona com qualquer tinta. Se você não tem os elementos corretos para trabalhar com esse instrumento, o que é que vai acontecer? Você vai rasgar o papel. Você não vai fazer aquela tinta funcionar para aquela função que você precisa. Ou seja, tudo vai dar errado. Por quê? Porque aquele elemento, ele não funciona sem os outros que você vai precisar para desempenhar determinada função, para realizar, para construir determinada obra de arte, escrever uma carta, desenhar em algum tipo de papel, enfim. A mesma coisa são os dogmas de Nossa Senhora. Se você pensar eles de maneira separadas, se você pensar eles de maneiras isoladas, no qual a finalidade são os próprios dogmas, fica realmente algo confuso, algo que beira a loucura, algo que beira o fanatismo. Não tem sentido falar sobre virgindade de Nossa Senhora se você não coloca dentro desse contexto de plano de salvação. Não tem sentido você falar de alguém concebido sem pecado, a Imaculada Conceição, fora do plano de salvação. Como alguém chega a esse nível? O que faz alguém, por seus próprios méritos, chegar a esse nível? Isso nos faz questionar, o que vem a ser pecado? Como eu posso fazer para deixar de pecar? O que poderia fazer Nossa Senhora pecar era o quê? O contexto histórico, uma perseguição romana, conflitos internos dentro da sua própria civilização entre saduceus, fariseus, zelotas, essênios, enfim, qualquer outra tribo dali de dentro daquela civilização. Será que se eu me trancar no quarto, ficar isolado do mundo, não ter dor de cabeça, não ter ninguém ali para reclamar, será que eu vou ficar sem pecar também? Será que isso dá certo? Trancar alguém ali, separada da sociedade, isolar
né, faria alguém ficar sem pecado? Então é interessante questionarmos tudo isso, porque conforme nós questionamos, quanto mais questionamentos, mais necessidade de resposta, e com mais respostas, mais a nossa fé cresce e amadurece. Mais nos distanciamos do fanatismo, mais nos aproximamos de Deus, da ciência e daquilo que Ele sonhou para cada um de nós. Então, nesta conclusão, nós vamos entender por que acreditamos, por que aceitamos esse conceito de que Maria, né, subiu aos céus, foi viva para o céu. Por que falar sobre isso? Porque Maria é concebida sem pecado? Qual o porquê da sua eterna virgindade? Poxa, Deus ressuscitou, multiplicou pães e peixes, Deus fez outras pessoas ressuscitarem. Esse Deus do Antigo Testamento, Ele abriu o mar para o seu povo. Por que Ele precisa manter alguém virgem? Qual é a função disso? Um Deus tão ilimitado, por que se prender a um detalhe biológico? Então, vamos entender como que um dogma puxa o outro. Como que um funciona por causa do outro, como consequência do outro. E assim como essa caneta nanquim, esse bico de pena, que precisa do nanquim correto, que precisa do papel correto, que precisa da forma correta de manusear isso para chegar em determinada obra de arte, assim também são esses dogmas. Precisamos alinhá-los, precisamos colocá-los em ordem, precisamos entender o seu contexto e a sua finalidade. Não é dar uma desculpa, não é construir um discurso bonito, mas entender o que é que a Mãe Igreja nos ensina com relação a isso. Muito bom começar nos localizando aqui no tempo e espaço. Quando nós temos ali a chegada do Messias, nós temos uma dominação romana, mais uma vez temos ali a figura do César, o grande imperador, que vai ter ali um tempero de sagrado, como já falamos em outros vídeos. Não é só uma questão de pagar impostos a Roma, é de fato encarar que ele é sagrado, que ele é uma espécie de autoridade religiosa também. E isso se demonstra um baita de um problema para a única civilização monoteísta dentro deste império. E é aí, nesta plenitude dos tempos, na Pax Romana, em que temos registros históricos da atuação de Nossa Senhora e da chegada do Messias. E é interessante, nós temos esse anúncio do anjo. Ou seja, todo esse relato, ele já começa com uma intervenção sobrenatural. Se você vê no Novo Testamento, Isabel, a prima de Maria, também tem essa notícia de que vai chegar um filho, este filho será essa voz que clama do deserto, que vai preparar o caminho do Senhor, mas ainda de forma natural, ainda de forma convencional, né? Da forma tradicional, como qualquer criança vem ao mundo. Porém, é importante esse relato para mostrar o quê? Esse Deus operou um milagre. Aquele casal que era considerado estéril, tiveram um filho, e a finalidade desse filho foi de preparar o caminho para o Senhor. Mas Nossa Senhora também vai conceber, também vai ficar grávida, também vai esperar esse Messias, mas de uma forma completamente diferente. Temos ali uma ação direta do Espírito. Então, o narrador, os líderes da igreja veem nesse registro algo muito importante para poder explicar aos fiéis. Olha como Deus atua na história de formas diferentes.
Este anjo vem comunicar a chegada daquele que vai preparar o caminho do Senhor e também este anjo vai comunicar o Messias que está chegando. Olha só, aqui nesse desenho é interessante que nós temos a nossa personagem principal aqui no meio. Do lado de lá nós temos as antigas divisões das tribos de Israel. Para o lado de cá nós já temos, digamos assim, uma Israel unificada, após o tempo, né, da monarquia, da divisão dos reinos em Reino do Norte e Reino do Sul, e com a queda da monarquia nós temos aí também a dominação grega e depois dominação romana. O contexto atual em que Nossa Senhora vai caminhar, vai educar, cuidar, interagir com Jesus e os apóstolos. E aqui é interessante que nós vemos a forma visível da nova Arca da Aliança. Esse mesmo Deus que estava com esse povo lá atrás, que tirou esse povo da escravidão do Egito, que levou para a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra prometida para Abraão, Isaac e Jacó. Você tem toda uma construção de uma identidade de um povo completamente diferente de todos os que existiam naquele momento. E, devido a diversas situações complicadas, como falamos em outros episódios anteriores, viviam nessa expectativa, o Salvador, o Messias. E aqui nós temos essa nova Arca da Aliança. Se a palavra de Deus, a lei antes, estava presa, a forma de pedra, carregada dentro de uma arca, que era levada em diversas batalhas, que desfilava com o povo, que ficava ali no tabernáculo, que estava no meio daquela civilização. Agora nós temos uma nova Arca da Aliança, mas que não traz mais a lei em forma de pedra, estática, distante, ao mesmo tempo que estava ali, estava distante, não tinha uma certa interação. Agora essa Arca da Aliança, ela caminha com o povo, ela sabe, ela sofre com o seu povo, e após o momento em que Jesus nasce, vem ao mundo, é educado dentro da lei que ele construiu com o seu povo. É interessante isso, um Deus que decide nascer no seu povo e vai viver aquilo que ele construiu com o seu povo. Isso mostra que Jesus não é um reformador, ele não é um líder revolucionário que vem destruir aquilo que Deus construiu. Ele não vem para jogar fora a lei, ele vem para ser o ápice desta lei. Temos o ápice desta Arca da Aliança, temos o ápice dessa lei, uma lei viva, alguém que tem, digamos assim, o domínio, sabe de cor e sabe restaurar o seu povo. Então é interessante que dentro dessa cultura, dentro deste contexto, dentro de todas essas adversidades, nós temos aí essa transição. Uma lei que deixa de ser de pedra, que deixa de construir ali, vamos dizer assim, corações de pedra. Pessoas que tinham um apreço tão grande pelo cumprimento dos mandamentos, mas que perderam um pouco da sensibilidade com o povo. Em alguns episódios narrados no Novo Testamento, nós vemos a proibição de realizar boas obras no dia do sábado. Vemos que temos diversos relatos em que mostra que Jesus operou milagres no sábado e foi muito criticado por isso. E é interessante quando ele fala, né, que o Filho do Homem, o Filho de Deus, Deus também é o Senhor do sábado, a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Então temos discussões muito interessantes de um Messias que não vem libertar o povo de uma forma militar, mas ele vem libertar o povo para colocar tudo de volta nos eixos, para restaurar, para tirar aquilo que estava incomodando, que impedia o povo de ver a real função da lei, uma ferramenta de salvação e não um instrumento de engenharia social que fazia o povo sofrer. Então é interessante que através
desta personagem fantástica, nós temos o começo de uma nova história deste povo e de toda a civilização, principalmente a civilização ocidental. E depois do intervalo, continuamos com mais desenhos e entendendo mais ainda sobre o que vai ser a Assunção de Nossa Senhora, os outros dogmas e qual é a conclusão disso tudo. Deus te abençoe e estou esperando. É o tempo de tomar um cafezinho e já voltar aqui. Voltamos aqui com o Crônicas da Bíblia e continuamos a entender mais sobre a Assunção de Nossa Senhora e os dogmas ao redor deste personagem. Como podemos ver aqui, temos a Sagrada Família, a chegada do Messias. E é interessante que lá em 461, nós temos a grande reunião da igreja, do Concílio de Éfeso, onde nós vamos ver esse debate sobre Nossa Senhora ser mãe de Deus e também mãe do homem. Porque se Jesus, ele tem essa sua totalidade, ele não vive esse conflito de naturezas, onde a natureza humana está em conflito com a natureza divina, então, será que Maria seria só mãe do homem ou mãe só de Deus? Será que Jesus seria apenas Deus ou seria apenas homem? Seria só um boneco? Ele não teria não teria suas vontades? Seria uma espécie de fantoche? Então, muitas heresias foram combatidas ali e entendemos que Maria, ela de fato é mãe do Senhor, não por méritos dela, mas porque Deus a quis assim. Então, machucar a natureza, as naturezas de Cristo, também vai influenciar isso na formação, no entendimento sobre Maria. Então, é como em diversos episódios aqui nós estamos falando, não tem como você mexer na imagem de um sem mexer no outro. É interessante também que quando nós, mais para frente, isso assim, muito mais para frente, 1950, nós temos essa declaração desse dogma sobre a Assunção de Nossa Senhora. Por que isso? Aí nós vimos com uma sequência lógica. O homem é limitado. Nossa humanidade é limitada. Nós constantemente precisamos desses sacramentos administrados pela igreja para manter essa reconciliação com Deus. E aí, conforme temos fé, estudamos, rezamos, abrimos mão de muitas coisas que gostamos para esse processo de santificação, mas é vigiar o tempo todo. Consequentemente, os nossos erros nos afastam mais de Deus e também nascemos aqui nessa terra, o nosso fim é aqui na terra, nós temos os limites da nossa natureza carnal. Então, colhemos os frutos destes limites. E até certo ponto, independente se você é bom ou se você é ruim, nós temos uma natureza comum, temos limites comuns, temos um fim comum, uma origem comum. Esses são os limites dos nossos sentidos, da nossa natureza. De repente, você tem uma criatura que é diferente de tudo isso. Uma criatura que tem a capacidade de dar uma resposta diferente da nossa. Uma criatura que tem uma capacidade de comunhão com o Espírito que nós não temos. E se a resposta dessa criatura é diferente da nossa, os frutos dela também serão diferentes. Uma pessoa que é paciente em determinadas situações, quando algo se resolver, ela tem um determinado resultado. Quando uma pessoa não é paciente em uma determinada situação, ela pode cometer um erro muito grave. E os frutos desses atos, da ausência de paciência, serão diferentes. Não é? Então aqui nós temos uma criatura fantástica,
que responde à forma diferente, que fala, que tem uma relação diferente com Deus. E isso faz dela, essa proximidade com o Espírito, essa capacidade que ela tem de estar muito mais em harmonia com a vontade do Espírito do que com os limites da carne, a permite dar um sim a Deus diferente do nosso. Isso a fez apta a ser a mãe de Deus, a mãe do homem, a que vai educar o nosso Senhor quando chega aqui entre nós. E aí é interessante, porque se ela vem dando uma resposta diferente de toda a humanidade, consequentemente, o seu fim, a conclusão para ela das coisas também vai ser diferente. A igreja nos ensina que o salário do pecado é a morte. Nós, não porque somos só ruins ou queremos o mal do outro, não é o desejo do mal do outro que vai te trazer a morte. Naturalmente nós vamos morrer, naturalmente nós nascemos, precisamos ser batizados, precisamos toda uma vida diferente, de luta constante contra os nossos instintos para domar, ter o controle da nossa natureza. E lá na frente vai acabar o nosso tempo, de todos nós. Mas e alguém que está numa regra diferente deste jogo? E alguém que tem uma capacidade, uma habilidade diferente? É como um time de futebol. Você tem os jogadores que, segundo a regra, podem fazer tais coisas, mas aí você vai ter o goleiro, que ele tem algumas coisas a mais que ele pode fazer, tem coisas que ele não pode fazer, mas é uma regra diferente. Então, aqui nós temos alguém que tem uma regra diferente. E se não está sujeita como nós em todas as coisas, o final desta personagem também vai ser diferente. Se o salário do pecado é a morte, mas se alguém está isenta deste pecado, como é que essa pessoa vai morrer? Porque seria justo aplicar a ela o mesmo fim das outras pessoas que tiveram atitudes diferentes. E é por isso que a igreja nos ensina que ela foi assunta ao céu, e aqui que entra a beleza. Não porque ela magicamente nasceu assim, como eu falei, a obra de arte revela a genialidade do artista. Ela tem essa capacidade porque Deus a sonhou assim, porque Deus a quis assim. Deus tem uma finalidade para essa peça dentro da economia de salvação. Deus tem uma finalidade para esse pigmento especial dentro de toda a obra de arte. Ela foi sonhada assim, foi escolhida para ser assim, foi construída assim. E isso revela o poder, a arte, a sensibilidade deste grande artista. E pensar tudo isso, dividir tudo isso com vocês é maravilhoso. E, mais uma vez, eu faço esse convite. Pensar tudo isso, estudar tudo isso, mas nos locais em que essas coisas aconteceram. Então, é incrível poder andar naquelas ruas em que Jesus andou, em que Maria esteve com Jesus, em que Maria educou Jesus, chegar nos lugares. O templo não está mais lá, temos outras construções, outros conflitos, mas essa cultura, esse coração pulsante, ainda existe, ainda podemos aprender bastante coisa. E eu queria que você fosse peregrinar conosco, com a Peregrina Brasil. Então, olha só que bacana, esse aqui é uma paisagem maravilhosa. Geralmente, quando nós estamos numa das igrejas mais afastadas da Cidade Velha, é a visão que Jesus teve, e é o capítulo em que vai falar do lamento de Jesus. Ele vai olhar para Jerusalém e falar, poxa, você que virou as costas para diversos profetas e tal. Então ele tem aquela visão da sua cidade, do seu povo,
Então, é fantástico podermos caminhar ali, meditarmos ali, rezarmos em grupo. É incrível. Aqui, nós, perto da igreja, ali onde aconteceu a multiplicação dos pães, e aqui a Gui estava explicando para a gente, né, o modo da produção antiga de azeite e tudo que o azeite era, para tudo que era usado naquele momento, seja para comida, para fins medicinais, temperos, enfim, bastante coisa. E é legal que é um verdadeiro mergulho na história. E eu queria muito que você fizesse parte deste grupo, você em ambiente de peregrinação, fizesse novas amizades, conhecesse esses lugares incríveis e assim desse mais passos para uma fé cada vez mais madura, nesse caminho de fé e de ciência. E é isso aí, gente. Terminamos uma jornada de conhecimento sobre Nossa Senhora, sobre o povo de Jesus, sobre os dogmas de Nossa Senhora, e eu espero que essa Mãe de Deus, Mãe do homem, Mãe da Igreja, Mãe de toda a humanidade, tenha tocado aí o seu coração e que ela sempre proteja você, toda a sua família e todo o nosso povo. Fico por aqui. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe.